Imagine um vasto tecido cósmico onde o tempo é um dos fios, intrinsecamente entrelaçado com os fios do espaço. Este tecido pode dobrar e deformar, influenciado pela presença de massa e energia. Narrador principal. A teoria de Einstein quebrou a visão newtoniana do tempo como um pano de fundo rígido e imutável para o universo. Em vez disso, o tempo se tornou uma entidade dinâmica, seu fluxo influenciado por fatores como gravidade e velocidade. Esse conceito, conhecido como dilatação do tempo, implica que o tempo é relativo, não absoluto. De acordo com a relatividade, o relógio em movimento andaria ligeiramente mais devagar do que sua contraparte na Terra. Essa diferença no tempo não se deve a discrepâncias mecânicas, é uma consequência fundamental da natureza do espaço-tempo. Narrador principal. A gravidade também desempenha um papel na dilatação do tempo. Um relógio em um campo gravitacional mais forte, como perto de uma estrela massiva, andará mais devagar em comparação com um relógio em um campo gravitacional mais fraco. Algumas teorias quânticas sugerem que o tempo pode não ser contínuo, mas quantizado, o que significa que pode ser composto de unidades incrivelmente pequenas e discretas, como quadros em um filme. Este conceito, conhecido como tempo de Planck, representa a menor unidade de tempo possível, além da qual nossa compreensão atual da física se quebra. Narrador principal. A ideia de tempo quantizado permanece altamente especulativa, e os físicos ainda estão lutando com suas implicações para a nossa compreensão da natureza fundamental do universo. O presentismo, uma dessas perspectivas filosóficas, postula que apenas o momento presente existe. O passado se foi, irremediavelmente perdido, e o futuro ainda está para ser determinado. Nessa visão, o tempo é um fluxo constante, com apenas o agora tendo uma realidade tangível. Narrador principal. Esta perspectiva se alinha com a nossa experiência subjetiva do tempo, já que estamos sempre ancorados no presente. No entanto, levanta questões complexas sobre a natureza da memória e nossa capacidade de recordar eventos passados, se eles não existem mais. Seção 5. O tempo como uma ilusão. Uma perspectiva provocante. O físico Julian Barbour, em seu livro O Fim do Tempo, apresenta um conceito radical. O tempo é uma ilusão. Narrador principal. Barbour argumenta que nossa percepção do tempo fluindo do passado para o futuro é um produto de como nossos cérebros processam informações, não uma propriedade inerente ao próprio universo. Ele sugere que o universo é mais como uma vasta coleção de agoras, cada um completo e imutável, como quadros em um filme cósmico. Narrador principal. O que percebemos como a passagem do tempo, de acordo com Barbour, é a nossa consciência se movendo através desses agoras estáticos. Ele acredita que cada momento é um ponto fixo no tempo, e nossa mente cria a ilusão de continuidade. Assim, o que chamamos de passado e futuro são apenas construções mentais, não realidades físicas. Esta perspectiva desafia profundamente nossa compreensão convencional do tempo e nos convida a reconsiderar a natureza da realidade. Seção 6. A seta do tempo, da causa ao efeito. Um dos aspectos mais intrigantes do tempo é sua direcionalidade, a maneira como ele parece fluir em uma única direção. Narrador principal. Experimentamos o tempo como fluindo do passado para o futuro, com a causa sempre precedendo o efeito. Este é um fenômeno que todos nós vivenciamos diariamente. Este fluxo unidirecional, conhecido como a seta do tempo, é evidente na vida cotidiana. Um copo que cai se estilhaça, mas os cacos de vidro não se juntam espontaneamente para formar um copo inteiro. É uma observação simples, mas profunda. Narrador principal. Enquanto as leis fundamentais da física são simétricas no tempo,
o que significa que funcionam da mesma forma para trás ou para frente no tempo, a nossa experiência cotidiana é bem diferente. A seta do tempo emerge do conceito de entropia, uma medida de desordem em um sistema. À medida que o tempo avança, a entropia tende a aumentar, levando a uma maior desordem. Este princípio é fundamental para entender a irreversibilidade dos processos naturais. Seção 7. O cronometrista da mente. Como nossos cérebros experimentam o tempo. Nossos cérebros desempenham um papel crucial em como percebemos e experimentamos o tempo. A percepção do tempo é uma experiência subjetiva e pode variar de pessoa para pessoa. Narrador principal. A pesquisa em neurociência sugere que a percepção do tempo não é um processo único e unificado, mas sim uma interação complexa de diferentes regiões do cérebro. Cada uma dessas regiões contribui de maneira única para a nossa experiência temporal. Por exemplo, o hipocampo, uma estrutura em forma de cavalo marinho localizada nas profundezas do cérebro, está envolvido na formação e recuperação de memórias. O hipocampo desempenha um papel vital na nossa sensação de ordem temporal, ajudando-nos a organizar eventos em uma sequência cronológica. Contribui para a nossa sensação de ordem temporal, permitindo-nos lembrar o que aconteceu primeiro e o que veio depois. Narrador principal. Outras áreas do cérebro, como os gânglios da base e o cerebelo, estão envolvidas no controle motor e na cronometragem. Essas áreas são essenciais para atividades que requerem precisão temporal. Elas influenciam nossa percepção de duração e ritmo, permitindo-nos sincronizar movimentos e atividades com precisão. Entender como essas diferentes regiões do cérebro interagem para criar nossa sensação de tempo é uma área ativa de pesquisa. Os cientistas continuam a explorar essas interações complexas para desvendar os mistérios da percepção temporal. Este ciclo de aproximadamente 24 horas regula vários processos fisiológicos, incluindo os ciclos sono-vigília, liberação de hormônios e flutuações da temperatura corporal. Narrador principal. O ritmo circadiano é sincronizado com pistas externas, principalmente a luz solar, mas pode funcionar de forma independente até certo ponto. Este relógio interno influencia nossos níveis de energia, atenção e bem-estar geral ao longo do dia. Narrador principal. Perturbações no ritmo circadiano, como jet lag ou trabalho em turnos, podem ter impactos significativos em nossa saúde e função cognitiva. Diferentes culturas desenvolveram maneiras diversas de conceituar o tempo, de linear e progressivo a cíclico e repetitivo. Narrador principal. Essas perspectivas culturais moldam nossas atitudes em relação ao passado, presente e futuro, influenciando nossos valores, crenças e comportamentos. A invenção de dispositivos de medição do tempo, de relógios de sol a relógios atômicos, impactou profundamente a civilização humana, permitindo maior precisão no agendamento, coordenação e avanço tecnológico. Por que sentimos o tempo fluindo do passado para o futuro? Por que temos essa sensação inata de agora constantemente avançando? Narrador principal. Algumas teorias propõem que a seta do tempo está intrinsecamente ligada à consciência, sugerindo que nossa própria consciência pode contribuir para a direcionalidade do tempo. Outros especulam que a passagem do tempo é uma propriedade emergente de sistemas complexos, surgindo das interações de incontáveis componentes menores. Se o tempo é uma ilusão, como alguns físicos sugerem, o que isso significa para nossas vidas e experiências? Narrador principal. Se o passado e o futuro são igualmente reais, o livre-arbítrio existe ou nossas escolhas são predeterminadas? Essas questões estão na intersecção da ciência, filosofia e espiritualidade. Narrador principal. Embora as respostas definitivas permaneçam indefinidas,
Contemplar a natureza do tempo pode aprofundar nossa apreciação pela preciosidade do momento presente e a interconexão de todas as coisas.